E aí, cadê o pessoal, hein? Vai chegando, né? Que era isso aqui? Negócio de recorrência, né? É. Ô, peraí, o Roberto tinha falado nos exercícios, né? De indução, exercício 13, né? Exercício de indução. Acho que foi o 13 que ele pediu. Indução. Oi. Esse aqui. Outra coisa. Ixi, ele fez. Era os últimos, ó, 13, 14. Mas aqui eles são difíceis, cara. 13, 14, vixe. Vamos ver esse 13 aí, hein, que tal? Teorema fundamental da aritmética. Mostra que todo número natural, n maior ou igual que 2, é primo ou é um produto de primos. Quer dizer, primo pode ser escrito como um produto de primos. Ué, 2 é primo, né? 3 é primo. 4 não é primo, mas é 2 vezes 2, né? Todo mundo sabe isso aí da matemática, né? 5 é primo, 6 é 2 vezes 3. Então, todo número ele é primo ou ele é um produto de primos. Então, testando assim, a gente sabe, né? A gente consegue ver que isso é verdade, né? Mas uma prova formal disso, como que poderia ser? Sem ser indução é por tradição. Pode ser contradição e tal, mas vamos tentar por indução, né? Porque estamos estudando indução aqui, né? Então, a base da indução é o 2, né? Porque é todo n maior ou igual que 2, né? Base da indução, n igual a 2. 2 é primo, portanto, não tem nada a fazer. É verdade. Tem que mostrar que o número é primo ou um produto de primos. Agora, pega um natural maior que 2. Um inteiro aí. Positivo, grande. Como que podemos proceder? O que a gente faz com ele para mostrar que é primo ou um produto de primo? Nesse caso aí você teria que fazer duas provas? Mas... Pega um N. Eu acho que a gente pode dividir em dois casos. em dois casos. Se ele é ímpar, né? Para o ímpar. Se ele é par, se ele é par. Ele pode ser escrito na forma 2 vezes k. Pode ser. Pode ser. Mas e se ele for ímpar? Se ele for ímpar, aí ele pode ou não ser. Aí ele é 2K mais 1. Não, mas na verdade ele vai ser um par vezes um ímpar dele. Será? Ou vai ser primo. Ou dois, não, já quebrou, já. 9 já quebra, né? O 9 já quebra, 2 ímpares. E aí o... Como que você chama? Anderson. O Anderson sabe bem. O Anderson dá aula de matemática. Então. O que tem que saber? Então mostra para nós que todo natural é primo ou é um produto de primos. Correndo a escada. Ah, Deixa eu recuperar o fone. então tá desculpado. Para o ímpar, né? Aí o ímpar vai ficar meio complicado, né? Mas, agora veja, o número natural, veja, se ele é primo, acabou, não tem mais nada o que fazer, né? Estamos olhando esse 13 aí, ó. Bom, se ele não for primo, o que eu posso dizer? Ele é divisível por outro. É verdade, isso é verdade. Mas na matemática, em geral, como é que é a classificação? Ou o número é primo, ou é não primo. Não primo, como é que significa não primo? Qual que é o outro termo para não primo? O que significa não primo? Ou não primo é sinônimo de composto, lembra? A nomenclatura não quer dizer muita coisa, mas o N
ou ele é primo, um número inteiro, ou ele é primo, e nesse caso acabou, porque é o que queremos mostrar. Se ele não é primo, ele é composto. O que quer dizer composto? É produto de dois números, né? Não é? Ele pode ser escrito como um A vezes B, entende? Não é assim? Né? Onde esse A e B são maiores que 2, claro. Porque se for 1, aí um deles seria o próprio N, né? Se o A for 1, o B tem que ser N. Mas se ele é composto, ele é um produto de dois inteiros. Né? Bom, mas agora olha para o A e para o B. Separadamente. Cada um deles é natural, maior ou igual que 2. Né? Podemos aplicar hipótese de indução em cada um deles. O A e o B, cada um separadamente, ou é primo, ou é um produto de primos, por hipótese de indução. Ué, em qualquer caso, junta os dois aí, né? O N vai dar que o N é primo ou um produto de primos, porque é um produto A vezes B. Veja, o A, ou ele é primo ou é um produto de primos. Suponha que o A é um produto de primos. Sei lá, x1, x2, xn. E B também é um produto de primos. y1, y2, yn. Tudo primo. Então, o n ficaria x1, x2, xn vezes y1, y2, yn. Tudo primo. Entende? Então, repetindo, resumindo o caso geral, o n ou é primo, nesse caso acabou. Se ele não for primo, ele é composto. Ele pode ser escrito como A vezes B. O A é um número natural, maior ou igual que 2. Então ele está na hipótese de indução e é menor do que N, claro, porque o A e o B são maiores ou iguais que 2. Né? Então, por hipótese de indução, o A é primo ou um produto de primos. Similarmente, o B é primo ou é um produto de primos. Logo, o N é um produto de primos nesse caso, né? Porque ele é A vezes B. Mesmo que o A seja primo e o B primo, o N dá um produto de primos. Né? Então. E aí, pessoal de Coxim, tudo bem aí? É Coxim, né? Bom, professor. Isso. Como que é seu nome mesmo? Renato. Ah, Renato. Tá bom, Renato. Estamos aí, estamos recordando algum exercício aí da lista lá. E aí? Bom, então, não é tão complicado esse, hein? Você vê? Você vê, ó. Esse aqui até seria um bom de prova, hein? É difícil? É. Alguém podia enveredar por essa história de par ímpar e embatucar no ímpar, né? É. Mas o cara tinha que pensar, pô, se ele não é primo, ele é composto. Então, né? Eu sei que tem esse passo aí que pode não ser tão natural. Mas tá vendo? Se você escrever esse exercício, ele é rapidão. A base é n igual a 2, que é primo. Então pega o caso geral. Pega um inteiro n, um natural n maior que 2. Ora, ou ele é primo, ou ele é composto. Se ele é primo, acabou, está provado. Se ele é composto, ele pode ser escrito como um A vezes B, onde o A e o B são maiores ou iguais que 2. Por hipótese de indução, A é primo ou é um produto de primos. Mesma coisa para o B. B é primo ou é um produto de primos. Portanto, o N é um produto de primos. Né? O N é um produto de primos nesse caso. Tá vendo? É uma coisa... Vá! Fora essa história de lembrar que ele é composto, né? Você vê um exercício assim que explora bem o fundamento, né? A indução. Uma coisa fora da indução, o exercício da matemática, mas... E não tem subcasos, tal, para você ficar perdido em conta, sei lá. Ele recorre mesmo ao fundamento. É interessante. Assim que vai ser um de prova. Vamos ver se eu consigo achar, né? Enfim.
Qual que era outro? 14, né? Vixe, esse aqui... Colorir regiões. É possível colorir a região formada por qualquer número de retas no plano, com apenas duas cores, de forma que regiões vizinhas recebam cores distintas? Qualquer número de retas no plano. Então a gente tem retas do plano e queremos colorir as regiões com apenas duas cores. Vamos ver. Tem que fazer um exercício aqui para entender esse negócio. Então, sei lá, isso aqui é uma reta, outra reta, outra reta, outra reta. Será que isso aqui dá para colorir com duas cores? Vamos ver. Eu coloco a cor 1 aqui, mas ele fala que regiões vizinhas recebam cores distintas. Essas vizinhas eu acho que é separada por uma aresta. Vértice não, porque então as 4 ao redor de um vértice, né, teriam que ter cores distintas. Não pode. Então, esta aqui, por exemplo, pode receber a cor 1. Isso aqui é a vizinha dela. Porque essas retas vão embora, né? Vão para o infinito. Então, isso aqui recebe a cor 2. Esta aqui pode receber a cor 1. Esta outra pode receber a cor 2. Esta aqui pode receber a cor 1. Esta pode receber a cor 2. Ué, tá dando, cara, hein? Cor 1, cor 2. Cor 1, cor 2, 1. Que coisa. E na vizinhança 1 ali? Oh, desculpa. Errei. 2, né? 2 aqui. 2 aqui. 2 aqui. 2. Então não dá, né? Isso aqui vai embora. Que coisa, hein? Então, pelo jeito, pelo que ele está falando, é possível colorir as regiões formadas por qualquer número de retas no plano, com apenas duas cores, de tal forma que regiões vizinhas recebam cores distintas, como este aqui. Quer dizer, a gente fez um exemplo aqui, dá para colorir com duas cores, e ele está falando que sempre dá para colorir com duas cores. Bom, aí é claro, teria que fazer outro exemplo, né? Pelo menos para aceitar o negócio, né? Para entender que ter a ideia intuitiva de que realmente parece que esse negócio está certo mesmo. Então, uma vez que a gente entende que está certo, aí a gente tenta provar. Mas como nós não temos muito tempo, né? Então vamos tentar provar. Isso aqui vale para qualquer número de retas. Aqui tem 4 retas, mas poderia ser qualquer número. Qualquer número dá para ir colorindo com duas cores. Oh. Como que pode ser isso aí, hein? Como que pode ser? Veja, quase que não tem hipótese, né? A hipótese é que a gente tem N retas no plano. Temos N retas no plano. A gente pode falar como, E dá para colorir com duas cores, as regiões. como básico. Se tiver uma reta só, você consegue. Se a gente provar por indução no número de retas, né? Indução no número de retas. Vamos provar que para qualquer número de retas a gente sempre consegue colorir as regiões, né? Com duas cores. A base é 1, né? Uma reta divide o plano em duas partes, em duas regiões, eu consigo colorir com duas cores. Um para uma região, 2 para outra região, acabou. Agora vamos pegar N retas. N maior que 1. Qual que é a operação natural? Tira uma reta. Tira uma reta desse conjunto. Assim como a gente pega um grafo, tira uma aresta, pega uma expressão, tira um pedaço dela para cair na hipótese de indução, né? Tira uma reta desse conjunto. Bom, não sei se vai dar certo, mas é a operação natural, né? Tira uma reta. O que acontece? O que sobrou é um conjunto de n-1 retas no plano. Né? n-1 retas. Que por hipótese de indução
as regiões que elas determinam, essas n-1 retas, podem ser coloridas com duas cores. Duas cores. Então nós já temos aqui alguma coisa como isso. Isso aqui é o n-1. Entende? Agora, vamos colocar a nossa reta de volta e tentar estender esse negócio. Será que dá? Então veja, tinha uma reta aqui, vou colocar aqui em qualquer lugar, vou chutar aqui qualquer coisa, sei lá, bom, essa reta preta aí. Um dia nós tínhamos esse conjunto com n retas. Aí nós pegamos essa reta preta e tiramos. Ficou n-1 retas. n-1 retas no plano, está dentro da hipótese. A hipótese é só isso. N retas no plano. Então, por hipótese de indução, as n-1 lá, a gente coloriu com duas cores. Por hipótese de indução. Agora, vamos pôr a nossa reta de volta, que a gente tirou, para voltar ao problema original e estender a solução para ele. Então, colocou a preta de volta. E agora, como é que estende essa solução aí, hein? Será que dá? Veja, essa região, algumas regiões aí, sei lá, esta aqui que era uma só antes, agora são duas. Esse um não pode ficar colorindo essas duas regiões aí. Hã? Tem que arrumar esse negócio aí. Essa reta está quebrando cada região em duas, né? Acho que tem dois casos aí. Tem as regiões que vão ser cortadas em duas, e aí elas mudam, e tem as regiões que não vão ser interceptadas por essa reta, né? Sim, tem região aí que não é interceptada pela reta, né? Exatamente. Então as regiões que são interceptadas, elas continuam... Oi? Elas continuam sendo coloridas facilmente. Sim, você vê que a coloração, ela é quase válida, né, para as N retas. Só essas regiões que a reta intercepta, né, que está dando problema. As outras não estão dando problema. É isso aí. Mas como que a gente conserta esse problema que está dando aí? Essa reta preta está interceptando regiões, temos que mudar algumas cores aí, cara. Temos que mudar. Como que a gente faz? Como será que pode mudar? Você vê agora que vem uma coisa que não tem regra, sabe? Você tem que olhar para isso aí, pensar um pouco e falar, olha, eu tenho que fazer assim. Ou então assado. Agora que vem um pouco assim de criação. É claro que nada se cria assim, pá, né? De uma hora para outra. Precisa pensar, tal. Mas enfim. E aí? E aí? Então veja. Aqui, olha. Essas regiões que a reta está cruzando. Essas regiões. Por exemplo, essa aqui do 1. Só para melhorar um pouquinho a explicação, veja, vou colocar assim um aqui e um aqui, porque esse aqui é o 1, né? É a região 1. Na verdade está o 1 nesses dois lados, que não pode, né? Porque regiões vizinhas não pode ser colorida com a mesma cor. Essa aqui do 2, essa outra aqui, é como se tivesse um 2 aqui e um 2 aqui, né? Esse 1 ali é como se tivesse o 1 aqui e um aqui. Esse 2 aqui é como se tivesse 2 aqui e 2 aqui, porque a região toda é o 2, né? A gente precisa resolver esse conflito aí. Precisa resolver esse conflito. Como que faz? Como que dá para fazer? A gente tem que raciocinar com o número de vizinhos em comum que pode ter. Quando você divide uma região em duas, Cada região vai ter um número de vizinhos de acordo com o número de retas que passa por essa região. Mas esses vizinhos, eles só terão, eles não terão vizinhos em comum
que não seja já vizinho dessa região anterior. Só que mapear isso matematicamente, não sei se através daqui. Será que dava para partir com uma árvore aí? E agora, hein? Se mudar ou inverter a cor de quem está em cima da reta, já resolve. De quem está em cima da reta? Não foi cortado. Todo mundo que está para cima da reta, se inverter. De qual? Ah! Como é que é? E todo mundo assim resolve. Ah! Todo mundo assim, mesmo se ser Espera aí. cortado ou não. Faz assim, ó. É isso aí. Não importa se é cortado ou não. Pega um lado da reta. Aí você corta o meio e para quem está em cima você inverte. Não, para tentar uma operação bem simples. Pega um dos lados dessa reta nova aí, dessa preta aí, um dos lados dela e troca tudo as cores, né? Troca. Por exemplo, você escolhe o lado de cima, podia ser o de baixo. Esse 1 você troca para 2, esse 2 você troca para 1, esse 1 você troca para 2, esse 2 você troca para 1, esse 2 você troca para 1. Troca tudo. Vai dar certo? Vai. Aqui deu nesse caso particular, é claro, mas vai dar certo sempre. Por quê? Porque veja, dentro da região que a gente trocou, antes já estava certo. Como a gente trocou os dois, continua certo. É, né? O problema estava aqui na região aqui que a reta nova interceptava, né? Ora, essa aí a gente trocou de um lado só. Estava dando conflito, como estava o 1 e 1, mas a gente trocou de um lado só. Resolveu o conflito. Verdade. É isso aí, cara. Entende? Quer dizer, isso aí até vira um algoritmo, hein? Mas ele está provando. Não, pois é, essa é a prova. Tem que escrever isso aí. A coloração está correta? Tá. Não. Você não chegou desde o começo, hein? Chegou? É, você não chegou no começo. Essa coloração de baixo, ela é feita por indução. É que você chegou já na parte geral da indução. É? Então nós temos N retas no plano. Agora, você tira uma. O primeiro passo é tirar uma reta. Aí fica com um conjunto de N-1 retas. Entende? Essas N-1 retas, por hipótese de indução, as regiões que ela determina pode ser colorida com duas cores. Entendeu? Então, nós estamos tentando representar aqui por esse vermelho e azul aí. A preta foi a que a gente tirou. Aí ficou a de baixo que podia ser colorido com duas cores. A gente coloriu. Agora a gente está voltando à última reta que nós tiramos, porque a gente quer colorir as regiões formadas pelas N retas, né? Não só N-1. Aí a gente volta àquela reta, aí dá esse conflito. Entendeu? Na hora que você volta à reta, o algoritmo é o seguinte, o passo. Pega um lado da reta, pode ser qualquer um, nós pegamos aqui o de cima, troca as cores desse lado. Aí você obteve uma coloração das regiões. Aí precisa argumentar, fazer uma frase seguinte, dizendo que essa coloração é válida. É correta, no sentido de que regiões vizinhas têm cores diferentes. Por que ela é correta? Aí pega duas regiões. Ou elas estão do mesmo lado da reta, ou não estão. Né? Se elas estão do mesmo lado da reta, pega duas regiões. Se for o lado antigo, por exemplo, o lado de baixo, isso aí não mudou nada. Se já era válido antes, por exemplo, essas duas. Já era válido antes, continua válido agora. Pega duas de cima. Se elas estão do mesmo lado da reta, duas de cima, né? Tudo bem. Lá em cima foi mudado, mas nós mudamos as duas. Se era válido antes, era válido agora. É. Aí, pega as duas regiões agora, tá uma do lado de cima, outra do lado de baixo da reta. Uma de um lado, outra do outro. Bom,
elas eram iguais antes, porque a reta cortava uma região que antes era uma só. Nós trocamos de um lado, tá certo, ficou válido. Entende? Como foi trocado de um lado. É claro que isso tudo tem que ser escrito, né? Isso aí já, por uma prova, não seria tão legal, porque já é uma coisa extensa, que você tem que escrever e tal, entende? Aquele anterior eu acho que é mais adequado. Então, isso aqui você precisa fazer um procedimento que é esse. De um lado, troca as cores. Aí precisa argumentar que esse procedimento está correto, né? Então, leva mais tempo. Então, isso aqui já fica mais extenso. Já vai aí talvez umas meia página ou mais explicando. Para determinar tudo isso, sacar a solução e resolver, né? É bem mais que uma prova. Já acho que já é mais difícil a ideia. Então, indução tem essas coisas, sabe? Na hora do caso geral, na hora do passo da indução, então você tem que ter alguma criaçãozinha, tá vendo? Você tem que falar, olha, reduzir o problema não é tão complicado. Se é numa expressão matemática, em geral você isola um termo, né? Considera um termo a menos, se cai na hipótese de indução, né? Como é uma soma lá e tal. Se é num grafo, você remove uma aresta e aplica a hipótese de indução. Então, a redução do problema e a aplicação da hipótese de indução não é tão complicado. Mas o duro é a hora que você volta, né? A hora que você tira uma aresta no grafo, agora você põe a aresta de volta porque você quer resolver o problema para o grafo original, né? Então você tira para cair na hipótese, depois você volta o seu problema original e tenta estender a solução. Então nessa extensão, em geral, exige um pouco de conhecimento, né? E alguma criação. Então, aí é que pega um pouco. Mas enfim, é isso aí, cara, tá bom. Opa, isso aqui já é outra coisa. Esse 15, esse 16, sei lá, o 15 eu acho que... Não sei, eu acho que um dia eu pensei nisso, nem lembro se eu consegui resolver. 16 eu não consegui resolver, precisa pensar mais. Se vocês conseguirem resolver, avisa aí que a gente comenta nas próximas aulas. Tudo bem, vamos para frente, nós temos que andar. Oi? Hã? Um número é múltiplo de 3, 6 somente C, a soma de seus dígitos é... Ah, sim! Isso é uma propriedade da matemática, né? Ah, não, isso aí eu acho até, irmão, não sei, viu? Acho até que um lado pode não ser difícil, mas é um 6 somente C, tá vendo? Isso aqui estão dois exercícios juntos. Então você tem que pegar... Aqui está dizendo, se o número é múltiplo de 3, a soma dos seus dígitos é múltiplo de 3. Isso é uma coisa. Outra coisa é, se você tem um número em que a soma dos dígitos é múltiplo de 3, o número também é múltiplo de 3. Por causa do 6 somente C, tá vendo? Está dizendo duas coisas aqui, são dois problemas. Tem que mostrar duas coisas. Pega o número, supõe que ele é múltiplo de 3. Aí olha para os dígitos dele. 3.665. Digamos que esse cara é múltiplo de 3. Então, a soma dos dígitos, 3 mais 6, mais 6, mais 5, também é múltiplo de 3. Isso é uma coisa. Outra coisa é o contrário. Pega esse número, 3 mais 6, mais 6, mais 5. Supõe que ele é múltiplo de 3, a soma. Então, o número 3.660 também é múltiplo de 3. Tem que ficar garimpando as propriedades aí, tentar de alguma forma reduzir o problema. Sei lá, subtrai 3, sei lá. Enfim. Tá bom. Agora, esses aqui, quando começa a ficar complicado, tudo bem, fazer é legal, mas assim, foge um pouco do nosso escopo, sabe? A gente fazia aqui na sala, isso vai demorar mais de meia hora, sei lá. Tem que vir com ele pronto assim, mesmo assim. Enfim, temos que caminhar. Acho que nós estávamos aqui, né? Recorrências, tal. Tudo bem. Tentem resolver mais essas recorrências aí, quem sabe. Nas aulas seguintes a gente volta tentando resolver. Vamos para frente. Existe uma coleção de identidades úteis aqui, muitas delas a gente já conhece. Eu coloquei aqui só porque os livros põem também, né?
É série aritmética, né? Soma dos termos de uma PA, né? A1 mais A2 mais a N. A razão é C, quer dizer, cada valor é o anterior mais uma constante. Então, todo mundo sabe disso, número de termos, tal. Soma dos termos de uma PG, série geométrica. É isso aí. Quando a série é infinita, nessa parte aqui de baixo, né? Opa. Quando a série é infinita e a razão é menor que 1, então dá essa formulinha aí embaixo, né? Bem conhecida, mas só vale, isso só converge quando a razão é menor que 1, né? Então, sei lá, meio mais 1/4 mais 1/8, você está sempre, né, multiplicando por meio, aí converge para 1. Agora, se a razão é maior que 1, aí converge para infinito, né? Soma de quadrados, isso aí a gente não vai usar muito não. Propriedade de logaritmo, são coisas que estão sempre aparecendo. Você viu que toda hora a gente topava com isso aí? Essas coisas, mudança de base, propriedade de logaritmo. Aí tem essa história de aproximação de Stirling. Você tem uma fórmula da matemática, tudo para argumentar essa parte aqui de baixo, essa conclusão aqui de baixo. Log n fatorial é θ de n log n. Isso é uma identidade chamada aproximação de Stirling, que é obtida dessa fórmula aí de cima. Isso leva algumas contas para chegar nisso aqui. É que em algum momento a gente vai usar isso aí. Em algum momento a gente vai deparar com n fatorial, aplicar log em n fatorial. Se for resolver isso no braço é duro. Então a gente usa essa identidade aqui. Botar, log n fatorial é θ de n log n. Então, isso aqui a gente vai usar uma vez lá na frente. Acho que para resolver o limite inferior para o problema da ordenação, uma coisa assim. Enfim, a gente vai chegar lá. Na hora a gente lembra. Aí tem a história da árvore de recursão. Isso aqui é outra técnica para resolver recorrências. Outra forma de resolver recorrências. Vamos ver. A árvore de recursão é um método muito útil para estimar a solução de recorrência. Então isso aqui é uma forma de dar a sugestão da solução. Lembra a história? A gente tem uma recorrência, precisa chutar uma solução aí para provar por indução, né? Então uma forma é resolver para casos particulares. Se você tem lá t de n igual a t de n sobre 2, mais alguma coisa, como divide por 2, você tenta considerar os casos particulares em que o n é potência de 2, resolver a potência. Lembra como nós fizemos lá? Você tenta estimar uma solução, aí você prova para o caso geral. Então, outra forma de estimar uma solução é tentar associar a recorrência a um algoritmo. Nós fizemos isso também, lembra lá? Sei lá, se a recorrência é 2t de n sobre 2 mais n menos 1, lembra? Isso aí é a recorrência do merge sort, porque o merge sort divide o problema no meio, aplica faz uma chamada recursiva, né, para as duas metades, depois faz a intercalação, que gasta tempo n, né, ou n menos 1. Então essa recorrência t de n é igual a 2t de n sobre 2 mais n menos 1 é a recorrência associada ao merge sort. Mas a gente já sabe que o merge sort gasta tempo n log n. Então a solução dessa recorrência deve ser n log n. Então ela deve ser limitada superiormente por n log n. Então é uma sugestão. A gente tenta provar. Uma outra forma de estabelecer a sugestão é usar essa história de árvore de recursão. Então vamos ver. Uma vez obtida a solução, utilizamos o método anterior para prová-la formalmente. Está vendo? Então, a árvore de recursão não é uma prova formal, é uma estimativa de solução. Então, a ideia da árvore de recursão é tentar representar o desenvolvimento da recorrência por um diagrama, geralmente uma árvore, onde cada nó representa um subproblema e somar os custos por nível. Então vamos ver como é que é isso. Então, por exemplo, tem essa recorrência. T de n é igual a 2t de n sobre 2 mais n. Então, quando a gente usa a árvore de recursão, em geral a gente esquece esses pisos e tetos. Porque a gente só vai estimar mesmo, sabe? Fazer uma estimativa. Não precisamos ser tão preciso, né? Tão formal. Então a gente tenta representar assim, olha. A parte que não está dentro da recursão aqui, dentro do t,
a gente representa isoladamente aqui como se fosse raiz de uma árvore. Aí a gente, na raiz, depois da raiz, a gente representa os filhos. Quem vão ser os filhos? Quem serão os filhos? Seria essa parte da recorrência aqui que tem o parâmetro menor que o n. Então, isso aqui a gente colocaria t de n sobre 2 aqui, um t de n sobre 2 aqui, outro t de n sobre 2 aqui. Então, isso aqui está tentando representar essa expressão t de n. Está vendo? Ele é 2t de n sobre 2 mais n. Mais n. Por que a representação é assim? Por que a representação é assim? Porque agora a gente vai estender um pouco mais isso aí. Aplicar a mesma definição da recorrência para o t de n sobre 2, para esses filhos aí. Então, aplicando a mesma definição da recorrência, lá no t de n, como ficaria o t de n sobre 2? N sobre 2. Seria 2t de n sobre 4 mais n sobre 2, né? Então a gente troca cada t de n sobre 2 desse por t de n sobre 4, t de n sobre 4, ou seja, 2t de n sobre 4, mais n sobre 2. Aqui no lugar do t de n, iria o n sobre 2 aqui, ó. Entende isso? Quer dizer, isto aqui é um t de n sobre 2. Que a gente trocou por 2t de n sobre 4 mais n sobre 2, que é a definição lá de cima. Lembra disso? E faz isso com o outro lado também. Faz isso com esse cara aqui também. Com todo mundo. Então, este t de n sobre 2 que está aqui, que eu apaguei, ficaria t de n sobre 4 mais t de n sobre 4 mais n sobre 2. Entende? Estamos representando a recorrência por um diagrama. É uma forma de representar a recorrência. Bom, agora imagina isso aí, desenvolvendo o t de n sobre 4, cada um deles, e indo até as últimas consequências. O que é que vai acontecer? Vai ficar uma árvore aí, né? Vai ficar uma árvore. E agora, como é que a gente faz? Veja, a soma desses valores que estão aí dentro dessa árvore é o t de n, né? É o t de n. O t de n é a soma de todo mundo. Se a gente desenvolver essa árvore aí, até chegar no t de 1, né? A gente vai ter o valor do t de n. Mas como que a gente descobre esse valor? Então, agora a gente vai somar os elementos aí da árvore, esses valores aí, n sobre 2, etc. Só que a gente soma por nível. Dá uma olhada o que acontece por nível. Aqui no primeiro nível da raiz, só tem esse cara que é n. Aqui no segundo nível tem 2n sobre 2, cuja soma dá n. Se a gente desenvolver esse t de n sobre 4, o que é que vai ficar? Os dois filhos, cada um deles não vai ser t de n sobre 8, t de n sobre 8 mais n sobre 4? Então vai ficar 4 vezes n sobre 4 aqui, né? Cuja soma vai dar n. Tá vendo a soma que dá em cada nível? N. Então nós temos muitos níveis somando n. Quantos níveis são? Quantos níveis são? Agora é só calcular o número de níveis. Veja, isso aí vai parar onde? Isso aqui vai parar lá embaixo. Isso vai correndo lá embaixo. Um dia lá embaixo a gente vai ter... Nota que a gente tem sempre n sobre 2 elevado a i, né? Lá em algum momento nós vamos ter n sobre 2 elevado a i. Lá embaixo. Isso vai parar quando? Quando esse cara aqui, esse parâmetro aqui for igual a 1. Um dia isso para, que a gente substituiria pela base, né? T de 1 é tanto. Que não aparece aqui porque não precisa. Então, isso aí vai parar quando n sobre 2 elevado a i for igual a 1. Esse 1 basta ser uma constante. É um valor assim que pequeno, né? Claro que é o fim da recorrência. Podia ser 1, podia ser 2, 0. Só que 0 não resolve nada. N sobre 2 elevado a i, a gente consegue estimar o i aqui, né? Isola o i aqui, dá quanto?
Passa o 2 elevado a i para lá, fica n igual a 2 elevado a i, aplica o log dos dois lados, vai ficar i igual a log n na base 2, né? Log n. I igual a log n. O que é que significa isso? Significa que tem log n níveis. Log n níveis. Veja, primeiro nível é n sobre 2 elevado a 0, depois n sobre 2, que é n sobre 2 elevado a 1, n sobre 2 ao quadrado, n sobre 2 ao cubo, até n sobre 2 elevado a i. Esse i é log n. Quer dizer, tem log n níveis. Então a recorrência está somando n log n vezes. Quanto que dá isso? N log n. Então uma sugestão para a solução dessa recorrência é que a gente for tentar mostrar que t de n menor ou igual que uma constante, menor ou igual que uma constante, exatamente, vezes n log n. N log n. Ou tentar mostrar, em linhas gerais, que é O de n log n. O de n log n. Se a gente fosse fazer uma aposta, né, fosse resolver. Então isso aqui seria uma estimativa, entende? Olha, n log n é uma boa estimativa. Deve ser isso aqui, ó. Entende? A gente determinou aqui, mas só no diagrama, só no esboço, entende? Isso que nós fizemos aqui é só um rabisco. Só uma tentativa de uma ideia de achar uma solução. Aí, pá. N log n pode ser uma boa. Deve ser. Muitos usam a árvore de recursão como uma técnica mesmo de solução, como um método. Fala, não, aqui é N log n, pronto, acabou. Mas na rigor, isso é isso não é só uma sugestão de solução. Como fala aqui no começo, ó. É muito útil para estimar a solução de uma recorrência. É só uma estimativa de solução. Agora, um segundo passo teria que provar por indução. Segundo o que nós aprendemos anteriormente. É claro que aqui, como não tem a base, né, você só prova o caso geral. Esquece a base. Entende mais ou menos? Vamos ver outro exemplo aqui para tentar melhorar. Esse aqui, ó. Como que a gente representaria essa recorrência? Então ficaria n na raiz, né? Um filho seria n sobre 3 e o outro 2n sobre 3. Então, é como se a gente fosse desenhando árvores, né? Uma dessas árvores é t de n. Tudo bem, isso aí seria uma árvore. Bom, agora t de n pela fórmula é isso que está aí, né? Então a gente troca esse t de n por n, quer dizer, essa árvore dá origem a essa outra. Que a gente desenha tudo numa árvore só para não ficar perdendo espaço, né? T de n sobre 3 mais t de 2n sobre 3. Bom, aí a gente troca cada um desses filhos aí. O n sobre 3 e o 2n sobre 3. Passaria para outra árvore. Mas a gente vai fazer aqui mesmo só para não... Por causa de espaço, né? Então, como ficaria esse t de n sobre 3? Quem seriam seus filhos? Coloca o n sobre 3 lá no lugar do n. Ficaria n sobre 3 sobre 3, né? Que é n sobre 9. Entende? Desenvolve aqui o t de n, desenvolve o t de n sobre 3. Como ficaria? Não ficaria t de n sobre 9? Esquece o piso. Né? No lugar do n é n sobre 3. Então é n sobre 3 sobre 3 mais 2n sobre 3 sobre 3. Para 2n sobre 9. Né? Pois é. Então aqui vai ficar t de n sobre 9. Vamos colocar... Vai dar sempre potência de 3, né? Vamos colocar já 3 ao quadrado. Mais t de 2n sobre 9, né? Potência de 3. E aqui ficaria n sobre 3 aqui em cima, né? N sobre 3. É o t de n sobre 3, né? Agora, e o t de 2n sobre 3? Como ficaria o t de 2n sobre 3?
Coloca o 2n sobre 3 no lugar do n. Vai dar t de 2n sobre 3 sobre 3, que é 2n sobre 9, né? T de 2n sobre 9, que é 3 ao quadrado, porque isso aqui já vai... E o outro é t de... 4n sobre 9. 2 vezes 2n sobre 3 sobre 3, né? Que vai dar 4n sobre 9, né? Talvez isso aqui vai caindo, vai gerando uma potência de 2. Aí em cima. Isso aqui já não ficou regular o negócio, né? Esses termos aqui não estão regulares. Mas a soma aqui por nível está dando quanto, hein? N. Desculpa. Nesse t de 2n sobre 3 tem que trocar por 2n sobre 3, né? Porque isso aqui né? Isso aqui ficaria assim, né? É o t de 2n sobre 3. Que é... Aí, 2n sobre 3 mais n sobre 3, n. Se a gente desenvolver mais um nível aqui, no lugar de cada um desses t aqui, né? No lugar desse carinha aqui vai ficar n sobre 3 ao quadrado, né? Por causa que é sempre n, né? Entende? Então aqui vai ficar n sobre 3 ao quadrado, 2n sobre 3 ao quadrado, 2n sobre 3 ao quadrado, 4n sobre 3 ao quadrado. Cuja soma dá? N de novo, né? Vai jogar nele e descobrir a altura da árvore. Exatamente. Tudo está dando N. Se fizer mais um nível, você vê que vai dar N. Né? Negócio agora é tentar estimar a altura dessa árvore aí. Tentar estimar a altura. Mas ela não vai tudo igualzinho, né? Como o anterior. Tudo no N sobre 2. Porque os parâmetros são diferentes, tá vendo? N sobre 3 ao quadrado, 2N sobre 3 ao quadrado, 4N sobre 3 ao quadrado. Então o que a gente faz? Pega aquele ramo que vai mais para baixo. Vai mais embaixo. Então essa árvore é como se fosse alguma coisa assim, né? Sei lá, ela pode ter ramos diferentes. Pega aquele que vai mais embaixo. Porque nós estamos querendo sempre o pior caso, né? Sempre o pior caso. E qual é o ramo que vai mais para baixo? Mais à direita. Vai ser esse mais à direita, né? Porque o valor aqui está maior, né? Chuta um valor de n aí, sei lá, n igual a 100, né? O primeiro lá é n sobre 3 ao quadrado, 100 sobre 9, que dá 10 e sei lá quanto, né? E o outro é 4n sobre 3 ao quadrado, 400 sobre 9. Quer dizer, ele está indo mais devagar, né? O ramo da direita. Tá descendo mais devagar, né? Então ele vai mais longe, né? Primeiro deve acabar primeiro. Então temos que tentar seguir esse ramo aí da direita. Tentar estimar esse cara aí. Será que como que ele vai seguir? Será que ele vai seguir... porque esse 4 aqui, veja, qual será o próximo carinha aqui, o filho direito desse cara? Vai multiplicar por 2/3, né? Exatamente isso aí. Vai dar t de... Colocando em potência de 2, né? Não vai ser isso? 2 ao cubo, n sobre 3 ao cubo? Ou não? Vai, né? Tá vendo? Ele vai seguindo 2/3 elevado a i, né? 2 elevado a i, n sobre 3 elevado a i. Então a gente quer que 2i... Então... elevado a i vezes n sobre 3 elevado a i seja igual a 1. É essa equação que temos que resolver. Então temos que resolver essa equação aqui, ó. Um dia isso aí lá na frente vai ficar 2 elevado a i, n sobre 3 elevado a i. Aí quando que isso aqui é igual a 1? Temos que estimar o i. Para juntar tudo, né? Isso aqui é como se fosse 2 sobre 3 elevado a i também, né? Mesma coisa, né? 2 sobre 3 elevado a i.
passa para o lado direito, vai ficar 3 sobre 2 elevado a i, né? Isso. Vai ficar n igual a 3 sobre 2 elevado a i. De novo, como é que faz para isolar o i? Aplica o log, né? Aplica o log. Log n vai ficar... Vamos só rabiscando aqui, né? Vai ficar log n igual a i vezes log 3 sobre 2. 3 sobre 2. Que é log 3 menos log 2, né? Mas não importa. O que importa é que isso aqui é constante. Para efeito de... Nós não estamos resolvendo a negócio, a recorrência. Estamos só estimando o valor dela. Só que é uma constante. Passa para o lado direito, fica uma constante vezes log n, tá vendo? O i é uma constante vezes log n. Ou seja, de novo tem log n níveis esse negócio. É isso que importa. A constante não importa tanto. Isso é uma estimativa. De novo tem log n níveis. De novo uma solução seria n log n. De novo uma solução seria n log n. Mas o i não se repete até o último nível, né? A soma da n. Então. Porque no último nível não vai ter só o cara que... Esse mais à direita? Só que ele é muito grande, né? Só que ele vem muitas vezes. No último nível, digamos que aparece... Não é o caso, né? Mas digamos que aparece 1, n vezes. Dá a soma da n. Ou 2, n sobre 2 vezes. É claro que nesse caso aqui, é claro que está sendo todo irregular, né? Mas como cada nível está dando n, uma hora vai acabar alguns níveis, né? E a soma, às vezes, fica menor que n, né? Isso que você quer falar, eu sei. Mas a gente está estimando o pior caso. Tá? Só para, né? Só para ter uma ideia de solução. Quer dizer, esse n log n é o limite superior. Superior. Entende? Mas ele vai acabar sendo um limite superior justo também. Porque mesmo que os outros não dão n, também não vai ser tão menor que n. Mas enfim, é uma estimativa, né? Para quem não tem nada em mãos, falar um limite superior é n log n. Aí tenta provar, volta para o caso anterior, tenta provar por indução que esse t de n é menor ou igual que uma constante vezes n log n. Constante não importa. Entende? Veja bem. Olha bem para essa recorrência. Faz sentido isso? Ou seja, isso aí ser limitado superiormente por n log n? Faz sentido no seguinte sentido. Você consegue enxergar algum algoritmo aí que é associado a essa recorrência aí, cujo tempo de execução pode ser representado por essa recorrência? Você divide por 1/3. Depois 2/3? Veja, é como se fosse um merge sort diferente. Em vez de você quebrar no meio, você quebra na terceira parte. E fica 1/3 para um lado, 2/3 para o outro. Sempre assim. Né? Imagina um merge sort, em que você quebra o vetor em 2 partes. 1/3 de um lado, em 3 partes. Só que você pega o primeiro terço e os outros 2/3 você deixa para outra recursão. Né? Pois é, aí isso é sempre feito assim. Você faz uma chamada recursiva que vai fazer assim. Para cada vetor que ele receber, ele vai tirar 1/3 de um lado e 2/3 do outro. Ele não vai quebrar no meio. Entende? Bom, quando ele ordena essa parte menor com 1/3 dos elementos e a outra parte com 2/3 dos elementos, hora que fizer a intercalação, quanto de tempo vai gastar? É a soma dos dois. A intercalação não importa. Você tem uma lista ordenada com X elementos, outra com Y elementos. A hora que você faz a intercalação para obter uma lista total ordenada, quanto de operações de comparação você vai gastar no pior caso? X mais Y, mesmo que elas não sejam do mesmo tamanho. Você tem uma de 1/3 e outra de tamanho 2/3 de X, né? Uma de tamanho 60, outra de tamanho 30, você vai gastar, no pior caso, a soma dos dois. 90. Elas não precisam estar do mesmo tamanho. Então, de novo, você vai gastar N. Ó, esse N está compatível com a intercalação. Então é isso aí. Isso aqui é como se fosse um merge sort desse jeito. Que também vai dar
Daria n log n mesmo também, se você pensar. Enfim, a recorrência, o tempo de execução desse algoritmo é representado por essa recorrência. Né? Arrumando esses pisos e tetos, piso de um lado, teto do outro, né? Porque, enfim, mas isso aí influencia nada na solução. Bom, aí tem esse outro exemplo aqui, hein? Vamos ver esse aqui. Vamos tentar fazer. Então, de novo. 3t de n sobre 2 mais n quadrado. Esquece pisos e tetos. A expressão que está associada à recorrência, você coloca como filho na árvore. Veja, tem 3t de n sobre 2. Né? E na raiz da árvore coloca esse termo que não tem filho, que é fora da recorrência. Então isso aqui poderíamos representar assim. N sobre 2 na raiz, né? E aqui, ó, então aqui vai ter 3 filhos, né? Cada um deles vai ser t de n sobre 2. T de n sobre 2, t de n sobre 2, t de n sobre 2. Porque nós temos, 2. Porque nós temos 3 filhos, 3t de n sobre 2. Entende? Então, pelo menos a árvore vai crescendo todos na mesma altura, né? Ela vai ter uma árvore balanceada. Então, cada t de n sobre 2 desse pode ser substituído pelo quê? Os filhos vão ser t de n sobre 4, né? 3t de n sobre 4. 3t de n sobre 4. Mais... exatamente. Mais n sobre 2 ao quadrado, né? Entende? Aqui no lugar do t de n sobre 2. Porque... n quadrado sobre 4. N quadrado sobre 4, exatamente. N quadrado sobre 4. N sobre 2 ao quadrado, porque a n é ao quadrado. Entende? Quer dizer, isso tudo está acontecendo para cada um dos t's. Só que eu não vou escrever para não poluir muito aqui. Para não encher de coisa. Então, veja, o que vai acontecer? Cada um desses t de n sobre 4, andando mais um passo, se quiser, vai virar t de n sobre 8, né? Quer dizer, 2 ao quadrado, 2 ao cubo, né? T de n sobre 8. T de n sobre 8. Mais, quem que vai na raiz no lugar do t de n sobre 4? N, exatamente. N quadrado sobre... n sobre 4 ao quadrado, né? Exatamente. N quadrado sobre... Melhor colocar em potências de... Acho que o negócio vai virar potência de 2, hein? 4 ao quadrado, aqui está dando potência de 4. Bom, vamos ver. E agora a soma por nível vai dar o quê, hein, cara? A soma por nível. Nesse nível aqui, dá n quadrado. No segundo nível, dá o quê? 3 vezes cada um desse carinha, porque é tudo igual, né? 3n quadrado sobre 4. Será que não vai dar alguma regra? E nesse outro nível vai dar o quê? Vai dar este cara aqui quantas vezes? 9 vezes, né? Por causa que tem aqueles que a gente não desenvolveu também. 9n quadrado. Vou colocar aqui potência de 3. Sobre 8. 9n quadrado sobre 4 ao quadrado, né? Ixi. E aqui o que está dando? Não está dando para a gente enxergar a coisa, hein? Será que vai saindo 3/4 e vai aumentando esse negócio? Isso é um 8 ali? É. Menos 3 é 27. Por quê? Então, peraí. Peraí. Você está falando esse 3 ao quadrado n ao quadrado sobre 4 ao quadrado, né?
É a folha. É 8? T de N sobre 8? Por que 8? Você fala... Certo, certo. N sobre Você 4. fala... Ali em Saímos cima. de 4 em 4. Não, 4 quadrado é o último termo. Peraí. Que lá fica N sobre 4. Peraí. Quem estava aqui era T de N sobre 4, né? Então aqui tem que ficar N sobre 4 ao quadrado, que, né? Aí é isso mesmo. E embaixo é N sobre 2, quer dizer, N sobre 4 sobre 2, que é N sobre 8, né? Seguindo a recorrência. Mas é isso mesmo, tem que ir com cuidado, porque então a gente erra facinho. É que esse termo a gente não abriu. Então vai dar N ao quadrado sobre 16. Não esqueçam que aqui também está cheio de cara, Quer dizer, aqui tem um elemento, aqui tem 3 elementos, né? Nesse nível. Aqui são 9 elementos nesse nível. Aqui são 27 elementos. Cada nível multiplica por 3, né? Potência de 3, 3 ao quadrado. Número de elementos que eu estou falando, número de elementos em cada nível, né? Então, quer dizer, tem 3 ao quadrado, que é esse 9, 3 ao quadrado elementos, cada um deles é n quadrado sobre 4 ao quadrado. Então fica 3 quadrado, n quadrado sobre 4 ao quadrado, que é esse carinha aqui. Bom, mas agora... Mas o que dá no próximo? Vamos. Espera aí. 3 ao cubo. N quadrado. Teria que desenvolver, para ver direito, teria que desenvolver mais um aqui para enxergar mesmo esse negócio, né? Então veja o que está dando. A menos do primeiro é 3/4 subindo potência, né? O primeiro também, né? Se é 3 elevado a 0, dividido por 4 elevado a 0. Se colocar o n quadrado em evidência, fica uma soma, né? 3/4, 3/4. Exatamente, o primeiro é 3/4 elevado a 0, que é 1. Depois 3 sobre 4, 3 sobre 4 ao quadrado, 3 sobre 4 ao cubo, né? Então veja. Vamos escrever isso aqui de novo, numa outra página. Nós vamos colocar isso aí. Não, então, o T de N é a soma de tudo isso. É a soma de tudo isso. Então, para somar tudo isso, vamos colocar o N quadrado em evidência e vamos escrever a expressão que fica aqui dentro do parêntese, que é essa potência de 3/4. Entende? Então, o T de N vai ficar... T de N vai ficar... coloca n quadrado em evidência. Aqui vai ficar, né, 1 mais 3 sobre 4 mais 3 sobre 4 ao quadrado mais 3 sobre 4 ao cubo mais vai embora. Vai embora. Bom, agora quanto que vai dar isso? Bom, isso é a soma dos termos de uma PG, né? Soma dos termos de uma PG, mas veja, tá vendo? Por isso que veio aquelas identidades lá, hein? Tá vendo que a razão é menor que 1? 3/4, né? Essa soma aqui, 3/4. Então, a gente nem precisa considerar a altura da árvore, o que, sabe? Porque nós estamos estimando. Dando um limite superior. Uma forma rápida de dar isso é olhar para essa soma como uma soma infinita. A realidade não é infinita, ele para no 1, né? Porque lá vai diminuindo, né? Ele para. Mas aqui, só para efeito de resolver a conta, vamos tentar uma soma infinita, usar aquela formulinha que estava lá, ó, lembra essa aqui, ó? Aquela lá. Essa aqui, ó. Porque a gente tem essa soma aqui, né? 1 mais 3/4, mais 3/4 ao quadrado, tarará, né? É a soma dos termos de uma PG. E a razão, que é o C lá, é o 3/4. Então aquela soma infinita, se a gente pensar aquilo lá numa soma infinita,
Resultado daquilo dá quanto? O primeiro carinha, que é 1, sobre 1 menos 3/4. Entende? 1 sobre 1 menos 3/4. Então vamos ver. Opa, fui muito para frente. Aqui, ó. Isso aqui vai dar 1 sobre 1 menos 3/4. Quanto que dá isso aí? 4 menos 3, 1 sobre 1/4, que dá 4. Então isso aqui, cara, veja, dá 4n², dá O de n². E o 4 tá bem claro aí, né? É um limite superior esse 4. Quem sabe, se fosse resolver essa recorrência, tinha que tentar provar que t de n, como o 4 veio bem claro aí, você pode até tentar que é 4n². Mas é estranho, né? Porque veja, esse t de n aí, ó, é n², ele já tem. n² operações ele já faz. E ainda faz 3t de n sobre 2, cara. Assim, olhando, não sei se vocês têm o mesmo sentimento que eu, mas não parece que isso aí é só n², né? Porque veja, n² ele já tem ali, ó, ele já faz n² operações. Porque, por exemplo, o merge sort, não é 2t de n sobre 2 mais n, que é n menos 1? Então, n ele já faz. Aí tem mais 2t de n sobre 2, né? Ele quebra no meio, faz mais essas operações aqui. Então, o resultado o que dá? N log n. Ele nunca dá esse termozinho. Porque isso aí ele já faz e ainda faz mais coisa. Então tem que ser uma coisa maior do que n². N ao cubo, n² log n. Né? E aqui está dizendo que é n². Meio estranho, hein? Então, sei lá, vamos ver se isso não demora muito. Vamos tentar provar por indução, então, que isso aqui é menor do que 4n². Então, aplicando indução aqui, o que seria? T de n ficaria menor o quê? Menor do que 3 vezes t de 4n sobre 2 ao quadrado, né? Mais n², entende? Aplicando indução aqui. Aplica a indução aqui. Vamos tentar mostrar por indução que t de n é realmente menor ou igual que 4n². Então ficaria, ó, a fórmula é essa aqui. T de n, vamos tentar mostrar isso aqui. Então, reescrevendo lá, t de n é igual 3t de n sobre 2. Aqui tem piso, né? Tudo bem, piso mais n². Isso aqui é o t de n. Isso aqui, por hipótese de indução, é menor ou igual que 3 vezes t de n sobre 2. Nós queremos mostrar que t de n é menor ou igual que 4n², então ficaria 4n sobre 2 piso ao quadrado, né? Mais n², não é isso? Bom, aí esse piso também pode ser ignorado, né? Nem precisava desse parêntese aqui. Esse piso pode ser ignorado, porque você majora por n sobre 2. N sobre 2 é função crescente. Então ficaria o quê? 4n² sobre 4, que simplificaria com esse 4. 3n² mais n² é 4n², cara, não é isso? Você pode tentar explicar o porquê? Hã? Que acontece isso? É porque quando você tem um n², que é um valor gigante, né? Quando você vai diminuindo ele, pela metade, por exemplo, o quadrado vai ficando menor. Vai ficando um fatorzinho menor. Imagina que você vai tendendo a valores bem pequenos. Então aquilo vai ficando tão menor que quando você soma, dá um valor finito em relação àquele n², que era gigante. É, dá um valor que não passa ainda o quadrado. É, por causa do quadrado. É, por causa do quadrado, é. Que coisa, hein? Tá vendo? Se a gente fosse chutar um valor assim, né? Mesmo quem é experiente lá em recorrência, quem mexe lá, você ia falar, bom, n² não vai ser, porque n² ele já tem lá.
ainda faz mais 3t de n sobre 2. Ainda, como se fosse 3 chamadas recursivas do algoritmo para metade do vetor, né? Metade da entrada, o tamanho da entrada. Mas você vê, ele não passa n quadrado. Se fosse no n, certamente ele passava. Por causa que 2t de n sobre 2 mais n já é o merge sort, né? Cuja solução é n log n, né? Entende? Agora, 3t de n sobre 2 mais n quadrado não passa de n quadrado. Que coisa, hein? Tudo bem. Fazer o quê, né? É a natureza, cara, das coisas. Então, entende? Aqui a gente não precisou muito estimar a altura da árvore, tá vendo? Aqui já foi uma coisa mais direta. Só fizemos a soma. Fizemos a soma por causa que... Bom, podia estimar a altura quem quisesse e tal, não sei. Mas, enfim. Fizemos a soma lá, somamos tudo e deu certo. É isso. Então, não tem uma regra, né? Olha, a árvore, você representa a recorrência por um diagrama. Aí você dá uma olhada lá. De repente, a soma dá tudo igual, como antes, tudo n. Você estima a altura da árvore, a altura vezes n. Esse aqui não deu igual, mas deu alguma coisa... né? Deu uma certa... tirando esse n quadrado aí, deu uma soma dos termos de um APG. Então, dá para resolver também. Razão menor que 1 ainda. Né? Foi aquela fórmula mais direta. Então é assim. Olha aí, mais exercício. Tem muito exercício, hein? E já está chegando a prova, hein? Que dia que é? Eu sei que é fim de setembro, né? 1º de outubro. 1º de outubro? Tem que ir. Ah, então ainda está cedo para começar a fazer os exercícios. Tá muito cedo, né? Ainda falta um mês. Tem que ser uma semana. Agora vai esquecer. Adrenalina, né? Se fizer agora, vai esquecer, né? É isso aí. Que coisa, hein? Bom, tem exercício que a gente já conhece aqui, em Torre de Hanoi, né? Quantos movimentos faz a Torre de Hanoi para transportar N disco? Lembra aquela história? Tem N disco numa haste, A para haste C. Quantos? 25? Não, dependendo do... são N discos. Você tem 5 discos, né? Ou sei lá. Lembra? Esse é o último, né? E esse quarto aqui é parecido com o que nós fizemos lá, hein? Não só que é número, quantas regiões, né? Isso aqui é N retas em posições gerais no plano. Quer dizer, posições gerais, está definido lá no exercício do começo, significa todas as retas se interceptam, não tem retas paralelas, e cada 3 se interceptam em pontos distintos. Elas não se interceptam 3 no mesmo ponto. Isso que é posições gerais. É coisa assim. Não pode acontecer reta. Quer dizer, seria assim, essa intercepta. Todo mundo intercepta todo mundo. Alguma coisa assim. Uma reta tem 3 pontos. E não pode, exatamente. Não pode acontecer assim, ó. Não pode. 3 interceptar no mesmo ponto. Assim não pode. Isso que é condições gerais. Quem sabe é para valer o exercício aqui, hein? E ele está perguntando quantas regiões elas determinam. Quantas regiões agora, hein? Naquele lá nós queríamos colorir as regiões, né? Não estávamos preocupados com o número de regiões. Por exemplo, aqui nós temos 4 retas. Quantas regiões elas determinam? Então lá, uma região, 2, 3, 4, 5, 6, 7, acho que é isso, né? 8, 9, 10. 10 regiões. Imaginando essa reta infinita. E são quantas retas? 1, 2, 3, 4. 2 retas. Uma reta, 2 regiões, né?
Duas retas. Ah, desculpa. Qual é a regra Tem mais, né? As outras duas também, né? Exatamente. Todas as retas se cruzam, hein? Então daria mais uma, né? Será que nós estamos esquecendo outra? A gente pode... A gente tem um limite superior, né? Você pode estimar um limite superior. Ele está perguntando quantas. Se você... Um limite superior já é alguma coisa. Se você conseguir exato é melhor. Mas, se não conseguir, né? Pode ser um limite superior. Uma reta dá duas. Duas retas começa aqui e dá 4, né? 3 retas. Mais uma reta aqui. Aí já dá. Dá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não esquecemos nada, né? 3 dá 7. Podia ser uma potência de 2 menos 1, né? Mas não é, porque isso aqui é 11, né? Isso aqui é 11. Se passarem sempre por esse ponto central, vai sempre dobrando, não é? Então, se for assim, mas não pode ser assim. Cada 3 retas cruzam em pontos distintos. Eu acho que é exatamente para ter uma única fórmula. Porque se elas pudessem cruzar todas no mesmo ponto, né, já dava coisa estranha. Se você passa 3 retas pelo mesmo ponto, você come uma região. Né, pega essa região, um triângulozinho, esse 3, por exemplo, pega essa reta aqui e junta naquele ponto. Você some com essa região 3, entende? Já diminui. Aí já ia depender de casos. Se for assim, se for assado. Esse aqui eu acho que é para ficar um caso só. Faz sentido. Dá uma... Por que isso aqui está na recorrência, hein? Ele está aumentando em mais um. Sempre está aumentando em mais um? Começa com 2, aí vai para 4, não sei se é N. Não, é N. N menos 1. N menos 1? 2, depois para 4, que aumenta 2, para 7 aumenta 3, para 11 aumenta 4. Na teoria o próximo era 16. Faz 5 aí, professor. Bota mais um aí. Aí nós vamos passar o tempo inteiro contando a região aqui. Enfim. Como é que é isso aí, hein? Vamos tentar pensar nisso aí. Isso aí? Então. Exatamente. Veja, nós temos N retas. Então, tira uma. Tira uma. Agora a gente fica com N menos 1 retas. Essas N menos 1 retas formam quantas regiões? Então, vamos começar de novo. Não foi muito claro. O começo é assim. Seja T de N o número de regiões determinadas por N retas. N retas é importante. Em posições gerais no plano. Como fala o exercício? Entende? T de N é o número de regiões determinadas por N retas em posições gerais no plano. Então a gente sabe aqui que T de 1 é 2, né? T de 2 é 4. A gente sabe. Agora, como que a gente pode escrever T de N? T de N. Porque se eu tenho N retas no plano, a gente pode tirar uma, aí fica com N menos 1 retas. Essas N menos 1, por conta delas, já formam T de N menos 1 regiões no plano. T de N menos 1. Né? Agora, quando a gente coloca a nossa de volta,
Isso aí cruza um monte de regiões e vai aumentando o número de regiões, né? Agora, quantas regiões aumenta? Aumenta um tanto aqui, ó. Aumenta um tanto, que é quanto? Que é quanto? Vamos ver. Como que a gente pode estimar isso aí, ó? Veja lá. Veja, as retas estão em posições gerais. Essa nossa N cruza todas as outras, né? Cruza todas as outras. Então, vamos imaginar aqui, ó, fazendo um desenhinho, um diagrama, as N-1 que estão lá no plano. Essa aqui está lá, essa aqui está lá, essa está lá, a outra está lá, a outra está lá, N-1. E a nossa que a gente tirou entra aqui cruzando todas elas. Né? Cruza todas elas. Cruza todas elas. Cada trecho aqui que ela cruza, cada segmento desse ligando dois pontos, veja, isso aí está dentro de uma região, né? É uma região lá que estava antes, que ela foi e dividiu em duas, né? Tal. Entende? Isso aqui era uma região. Aqui também era uma região. Isso aqui era uma região, outra região, outra região, outra região. Então essa enésima reta veio aí, pá! Criou regiões novas. Quantas regiões ela criou? É N? N, né? N, porque ela cruza as N-1 retas. Então tem N-1 azuis aí, N-1 pontos. Então o número de pontos aqui é N-1, porque são as N-1 retas que estão lá. N-1. Mas tem as duas extremas, né? Então é N, né? É N. Sem fazer o desenho, faz sentido? Pela representação gráfica que você fez anteriormente, não já dava para deduzir isso? Sem fazer esse desenho. Bom, você podia deduzir pelo que ele falou, né? Uma reta é tanto, duas retas... Pela progressão. Pela progressão, é. Sim, se eu estou pensando no caso N-1, eu vejo quanto aumentou no caso de T de N para N-1. E o aumento é progressivo. Eu consigo ver que o aumento é progressivo na razão de N. Pode até fazer isso. Mas assim, o argumento mesmo para isso, que justifica isso, é este. A gente imaginou um caso geral. Né? Isso que nós falamos aqui, isso pode ser uma reta, duas retas, N retas. Né? Porque veja, se você... Veja, desse jeito assim, como é que você faria a afirmação? Ó, para uma reta são duas regiões, para duas retas são 4 regiões, para 3 retas são 7 regiões. Então, está aumentando de N. Então, esses 3, 4 passos aumentou de N, portanto, tudo aumenta de N. Então, sabe? Esse portanto, tudo aumenta de N é que... Não, por que tudo aumenta de N? Não, porque esses 3 casos particulares funcionou, né? É assim. Exatamente. Mas agora a gente viu que é sempre assim. Isso aqui é um raciocínio geral, né? Pega N retas, tira uma e tal. N. Bom, aí precisa resolver esse negócio aqui. Qual que é a solução disso? Vou apagar aqui esse desenho para a gente tentar fazer aqui embaixo. Bom, isso aqui já é conhecido, né? Isso aqui vai dar o quê? T de N-1, aplica essa mesma definição para T de N-1. Vai dar T de N-2 mais N-1, né? Aí aplica para N-2. T de N-3 mais N-2, né? Ou seja, esse negócio aqui vai dar N mais N-1, né? Mais N-2. Até um dia que ele vai chegar no que, hein? No T de 2, né? No T de 1, né? T de 1. Antes do T de 1 aqui é 2, né? 2 mais T de 1, né? Não, mas T de 1 é 2. Pois é, mas antes, né, ele tinha era T de 2, né? Que virou 2 mais T de 1. Né? Assim.
E T de 1 é? A gente já sabe que T de 1 é 2. Então esse 2 aqui, para formar aquela soma lá, né? Isso aqui é como se fosse 1 mais 1, né? Vamos separar esse último 2 como sendo 1 mais 1. Só para um deles ficar junto dessa soma de 1 até N, né? Entende o que eu estou falando? Esse 2 aqui, a gente coloca 1 mais 1. Porque agora a gente tem uma soma aqui de 1 até N. A soma de 1 até N é N mais 1 sobre 2, né? N mais 1 sobre 2 mais 1. Essa é a fórmula. Faz sentido isso? Checando isso com os valores de T? T de 1, por exemplo, vai dar 1 mais 1, 2 sobre 2 é 1, vezes 1 é 1, mais 1, 2. Tá certo. T de 1 na fórmula dá 2, né? T de 2 dá 4. T de 2 vai dar 2. Divide por 2, 2 mais 1, 3, mais 1, 4. Dá. T de 3, 3 mais 1, 4 sobre 2, 2, vezes 3, 6, mais 1, 7. Tá batendo, tá certo. Nossa conta foi certa, não erramos. Batendo lá com os... né? Então é isso aí, cara. Por isso que ele está aqui na recorrência, hein? Para a gente resolver assim, usando recorrência. Usando recorrência. Depois estuda isso aí de novo, hein? Porque aqui a gente vai ver meio rápido e tal, e passa por cima e... Eu podia botar os slides que o senhor mexe, né, senhor? Oi? Colocar os slides que o senhor mexe. Mas esse slide tá lá. Mas não, o que o senhor mexe aqui com as anotações. Não, fica no vídeo. Ah, no vídeo. É, só. mas aí tem no vídeo, é a aula. Não, então, esses slides com anotações não estão disponíveis no EAD. Aí quando você quer assistir a videoconferência, para ver a aula, não dá para enxergar o que está escrito aí, que você vai anotando. É verdade, senhor. Os slides anotados não estão lá. Tipo, na aula, né? Que você vai conversando na aula, falando, escrevendo. Uhum. Aí se você for acompanhando com os slides que estão, não aparece. Tem que acompanhar. Não, mas no vídeo conferência só filma um Marcelão falando e o slide aparece. Não, aparece. Aparece a projeção lá. No vídeo só tem os slides e a minha voz, nem aparece a minha imagem. Aparece a imagem. Experimenta ver o vídeo. Só aparece... Às vezes aparece um pouquinho. É que eu Aparece, não aparece. É? Não. Não. O vídeo aparece um quadrado maior lá. Ah, tá. Eu não adiantei. É. No começo. Fui ver, né? Ah. As anotações, eu queria pegar as anotações. Você pegou os slides. Eu peguei os slides, eu baixei os slides. Só que eu queria ver as anotações. Aham. Aí eu comecei a assistir a aula. Ah, mas cadê? Não tá aqui. Aí eu desliguei. Ah, vai mais pra frente. Vamos lá, é. É, tá bom, turmada. Agora tem que ver esse método mestre aqui, mas já são 2h37, né? Muitos têm aulas 3, tá bom. Vamos parar por aqui. Começamos esse método mestre aí na próxima quarta-feira. Tudo para resolver recorrência. Tá vendo como a recorrência é broca, cara? Às vezes você tenta de um jeito, tenta de outro. São formas de resolver. E é claro que aqui procuro trazer assim as mais redondinhas, né? E as mais quadradonas fica de exercício. Conforme lá, E aí, pessoal de Coxim? Valeu. Beleza, professor. Abração, até quarta, né? Até quarta. Falou. Tchau.
Música